Já parou para pensar na ocorrência de epidemias ou pandemias no período da história antiga? Esse vídeo é sobre isso, então fica com a gente. Oi gente, meu nome é Ana Beatriz, eu sou historiadora e esse é o canal Cool História. Bom, ao longo da história a gente pode falar de surtos, epidemias e pandemias que impactaram o processo histórico. Então a gente vai falar de uma disseminação de doenças que foram um impacto aí na economia, na política, na sociedade, na cultura. E é muito comum também em períodos como esse que estamos vivendo aí de crise, de pandemia, que a gente se volte ao passado, que a gente olhe ao passado, procurando aí também relatos semelhantes e parecidos com o que a gente tem vivido. E a gente já falou sobre isso algumas outras vezes, como esse olhar o passado através das questões atuais é também parte do movimento do fazer histórico, da própria pesquisa histórica. E esse entender as doenças que aconteceram ao longo da história, no passado, não é só sobre entender ali como aconteceu, quais foram os sintomas, o que eles fizeram, mas também possibilita o entendimento das doenças no presente. Nesse sentido, a gente precisa definir os conceitos de epidemia e pandemia. Epidemia, a gente está falando de um surto aí epidêmico, de um proliferar de doenças em diferentes regiões, fora da taxa de normalidade. Já a pandemia, a gente está falando dessas doenças proliferando ao mesmo tempo em grandes regiões e até no mundo todo. É por isso que aqui a gente está usando o termo de epidemia para definir aí essas doenças que ocorreram na história antiga, porque o conceito real ele é mais moderno, porque a gente está falando de uma circulação de pessoas de forma rápida no mundo todo. De maneira geral, provavelmente as doenças que mais mataram ao longo da história foi a varíola e a peste bubônica. Se a gente está falando das epidemias da antiguidade, a gente está pensando em falta de relatos ou de poucos relatos, então a gente especula aí a definição dessas doenças melhor a partir do relato dos sintomas e de vestígios arqueológicos. Nas civilizações antigas, as doenças elas estão muito ligadas a um entendimento religioso. Então são pragas ou pestes que são como castigos de Deus ou castigo dos deuses aos homens, Na mitologia grega, por exemplo, a gente fala desses malefícios no corpo, das doenças no corpo, como sendo despejados na humanidade a partir da jarra de Pandora ou da caixa de Pandora. E aí a gente vai partir para uma lista aí de epidemias que aconteceram na antiguidade. A praga do Egito, a peste dos filisteus, que são epidemias aí relatadas na Bíblia. A primeira está no livro de Êxodo e a outra está nos livros aí de Samuel. A Ilíada e a peste de Aqueus, descrita por Homero. A epidemia no Egito de 1391 a 1351 a.C., que aconteceu sob o governo de Amenhotep III. A peste de Xerxes em 480, foi uma peste que atingiu o exército de Xerxes em fuga, que está citada nas histórias de Heródoto. A peste de Roma, que na verdade são alguns episódios endêmicos que aconteceram em Roma e foram mencionados por Tito Livio em Ab Urbe Condita. A peste de Atenas, por volta de 430 a.C., que foi descrita por Tucídides. A epidemia de cachumba de Taços, de 410 a.C., que foi apontada aí nos relatos de Hipócrates. A peste de Siracusa, de 396 a.C., ocorrida durante as guerras púnicas, que se espalha aí entre os soldados. A peste antonina, do século II d.C., que aconteceu aí em diversos surtos, e os principais relatos são feitos por Galeno. A peste de Cipriano, do século III d.C., descrita pelo bispo Cipriano. E a peste justiniana, de 542 d.C., com relatos de Procópio, que era um arquivista do Império. Essa peste é significativa porque ela se espalha por vários países asiáticos e europeus e em Constantinopla chega a causar cerca de 10 mil mortes por dia. Antes da gente fazer uma descrição e citar alguns relatos de algumas dessas doenças que a gente viu na listagem, eu já queria te convidar a curtir esse vídeo. Se você não é inscrito no canal, eu queria te convidar a se inscrever e acompanhar os nossos vídeos, porque a história antiga tem muita história para contar. E queria que você deixasse aí nos comentários se você já tinha pesquisado ou ouvido falar
sobre algumas dessas doenças que aconteceu no mundo antigo. É claro que a gente pode pensar em outros episódios de doenças que aconteceram também fora dessa listagem, mas geralmente a gente cai de novo na falta de relatos. A gente pode pensar aí na América pré-colombiana, em doenças que aconteciam nesse período, ou no próprio dizimar de civilizações com a chegada dos colonizadores e as doenças que vieram com eles. E a gente pode falar também de alguns relatos chineses que falam da utilização de pus da vaca, que tinha uma doença aí muito próxima ao que é a varíola no ser humano, eles utilizando esse pus como uma vacinação, né, para a varíola. Esse foi um princípio, inclusive, utilizado pelo médico inglês no século XIX para o desenvolvimento da vacina da varíola. Pensando na listagem e no Antigo Israel, a gente tem relatos a partir de textos religiosos que tem um entendimento aí muito amalgamado da religião, da cultura, desse Oriente Próximo e da própria experiência humana ali desses homens e mulheres da região. Então, eles são mais voltados ao entendimento religioso do que propriamente a descrever a doença. Mas essa é a peste dos filisteus, que no relato é atribuída como praga de Deus aos filisteus por terem roubado a Arca da Aliança do povo hebreu. Esse relato se encontra nos livros de Samuel e fala da morte de milhares de homens e se entende aí que provavelmente seria a peste bubônica. Na narrativa, a arca é levada pelos filisteus e passa de cidade em cidade. Quando a arca é colocada próximo à estátua do deus Dagon, no dia seguinte ela é encontrada com a cabeça e as mãos golpeadas, quebradas. E essa palavra golpe, ela é uma palavra hebraica e relacionada à palavra praga, que é uma tradição grega. Então a própria doença, ela está relacionada a como foi encontrada essa estátua aí, golpeada na cabeça e nas mãos. Como conclusão da história, os filisteus eles devolvem a Arca da Aliança junto aí com 5 bulbões ou tumores feitos em ouro e 5 ratos também feitos em ouro, que marcam muito bem aí e delimitam o efeito da doença e o reservatório biológico da bactéria que causa a peste bubônica. A partir de relatos e vestígios arqueológicos, provavelmente a primeira vez que a gente tem algo parecido com uma epidemia acontece durante o governo de Amenhotep III e a gente tem aí alguns relatos de papiros que falam sobre uma grande doença acontecendo e também a partir de vestígios arqueológicos. Nesse sentido, alguns estudos apontam mudanças nos padrões estéticos e das práticas religiosas e funerárias. São encontrados enterramentos coletivos nesse período e muitas estátuas dedicadas à deusa Sekhmet, que é relacionada aí ao entendimento da cura e da doença. Essa teoria fala também que o faraó, após esse período, começa a incentivar ações voltadas à fertilidade. É interessante lembrar que são os egípcios, há mais de 4.000 anos atrás, que estabelecem as primeiras escolas de medicina. E como a gente já falou lá no vídeo sobre as curiosidades do Egito Antigo, nesse período a gente tem alguns papiros médicos, como o papiro de Ebers, né? E a gente fala aí de 1700 a.C. a 1500 a.C., mas que remontam também a tradições anteriores de conhecimentos aí sobre diagnóstico, sobre o entender da doença, sobre o tratamento e até o entendimento mágico também dessa relação. A primeira epidemia, da forma como a gente entende o termo hoje, aconteceu em Atenas em 430 a.C., por volta ali do 2º ano da Guerra do Peloponeso. Então a gente está falando de Atenas como sendo um centro comercial e um império marítimo, então provavelmente a doença chega via porto, e sobre ela a gente tem relatos aí de Tucídides. Ele diz que a doença vem da Etiópia e que ele mesmo fica doente, e no relato dele ele é bem detalhado ali, ele fala sobre a doença e sobre as consequências também na sociedade. Não se sabe ao certo qual era a doença, mas por fim se fala em algo em torno de 75 e 100 mil mortos, o que seria em torno de 1/4 da população, e ela inclusive vitima Péricles, que era um estadista e líder na cidade de Atenas. A doença, ela gera vários problemas econômicos e tem uma coisa interessante, nesse período se fala em isolamento de pessoas que chegavam à cidade. Em um dos relatos de Tucídides, ele fala o seguinte: jamais se vira em parte alguma açoite semelhante e vítimas tão numerosas.
Os médicos nada podiam fazer, pois de princípio desconheciam a natureza da enfermidade e, além disso, foram os primeiros a ter contato com os doentes e morreram em primeiro lugar. E aí, descrevendo a doença, ele fala: sentia-se em primeiro lugar violenta dor de cabeça, os olhos ficavam vermelhos e inflamados, a língua e a faringe assumiam aspecto sanguinolento, a respiração tornava-se irregular e o hálito fétido. Contaminavam-se mutuamente e morriam como rebanhos. Nesse período vivia Hipócrates, que é quem cria o conceito de epidemia na obra dele Das Epidemias, e ele é considerado o fundador da medicina ocidental, criando também o primeiro tratado de ética médica. Deixa vários relatos aí detalhados sobre as doenças, e ele é também o primeiro a entender essas doenças a partir do entendimento natural apenas, né? Não mais com esse entendimento religioso embutido. Um relato interessante é do romano Tito Livio, na obra Ab Urbe Condita, que significa desde a fundação da cidade, onde ele faz aí a descrição de diversas epidemias ao longo ali da história de Roma, e uma delas é interessante, diz assim: há 2 terríveis flagelos desencadeados simultaneamente, a fome e a peste, desgraça para os homens e para os rebanhos. Os campos foram devastados e Roma esvaziada pelas sucessivas mortes. Numerosas casas, entre as mais ilustres, ficaram enlutadas. Na experiência romana, a gente pode citar 2 que foram muito significativas. A primeira foi a peste antonina, que aconteceu no 2º século depois de Cristo, durante o período aí dos antoninos, por isso o nome dela, sob o governo de Marco Aurélio Antoninus, que era co-imperador aí na época com o irmão Lúcio Verus, que provavelmente morreu com a doença. A gente entende que essa epidemia foi provavelmente de varíola ou sarampo e que os soldados vieram aí com a doença voltando de combates e de conquistas na região da Mesopotâmia. Se entende que ela tenha vitimado algo em torno de 5 milhões de pessoas, e sobre os relatos a gente precisa destacar a figura de Galeno, que é autor aí dos principais relatos sobre a doença e os sintomas, mas é ele também que dá origem ao termo peste, que depois é utilizado de forma genérica, então tudo acaba sendo rotulado como peste. A outra é a peste de Cipriano, que aconteceu no 3º século depois de Cristo e foi narrada pelo bispo Cipriano. E ela é importante porque ela fala aí de um enfraquecimento do governo e do exército num momento de declínio já do Império Romano, de fortalecimento do cristianismo, de um momento marcado e conhecido como a crise do 3º século, que além de enfrentar aí a doença, enfrentou também crises econômicas, invasões e revoltas internas. Lembrando que eu vou deixar na descrição do vídeo várias sugestões bibliográficas sobre esse tema aí de epidemias na antiguidade, inclusive o trabalho do historiador professor Brian Kibuka, que fala sobre essas epidemias, pensando aí os judeus, os romanos e os gregos. Então, gente, a partir da exposição de epidemias da antiguidade e entendendo aí as diversas epidemias e pandemias que aconteceram ao longo da história da humanidade, que assolaram a humanidade, foram muito graves, a gente precisa pensar na pandemia que a gente tem vivido nesses últimos tempos e de como ela em muitos momentos tem sido minimizada, mas entender que de verdade ela é grave, que a gente precisa agir da forma correta, né? E tirar também como um entendimento, talvez, da história de como a gente precisa fazer, de como a gente precisa se comportar nesse tempo também, entendendo esse período complicado em que estamos vivendo. No mais, que esse tempo se abrevie, né? E que você que está assistindo aí esteja e permaneça bem. Então se cuide nesse tempo e até semana que vem.